Por quê? É muito importante a gente falar sobre as deformidades, as doenças e como elas acompanham ou não o corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, eu vou tratar disso com mais profundidade em outros vídeos, tá? Já estou devendo isso há um tempo, já falei que ia falar, mas o nosso corpo espiritual, o imediatamente após esse, menos denso que a matéria, mas o corpo nosso espiritual mais denso, nosso perispírito, ele é moldado, ele tem a mesma forma exatamente igual ao nosso corpo físico, é uma cópia, uma réplica. Inclusive com as nossas doenças, as nossas deformidades e tudo mais. Com a nossa idade. Você fala, ixi, lascou. Vou morrer e vou continuar com essa cara. Gente, não é bem assim, tá? Por quê? Porque esse corpo espiritual, ele é muito mais facilmente moldado de acordo com a manipulação das energias que é feita do outro lado. E isso pode acontecer literalmente no piscar de olhos. Então, você tem espíritos, vou dar algumas situações, tá, gente? Não é receita de bolo, pelo amor de Deus. Cada caso é único, cada espírito é sempre único em sua situação. Mas, por exemplo, você pega espíritos. Lembra quando a gente trabalhou aqueles espíritos que ficam presos no corpo? Porque o perispírito não consegue desgrudar o apego à matéria? Esse é um caso. Mas você tem os espíritos que saem do corpo, são removidos do corpo físico e continuam, muitas vezes doentes, muitas vezes deformados. Por quê? Porque é uma situação do espírito naquele momento. Isso pode ser revertido? Pode ser revertido. Às vezes com ajuda, às vezes a própria pessoa. Quando a pessoa consegue, do outro lado, tomar consciência da sua situação, aprende a manipular estas energias com auxílio dos seus mentores, com auxílio de instrutores, professores do lado de lá, a pessoa consegue moldar esse seu perispírito, inclusive com várias aparências. Nós já tratamos desse assunto aqui também, que o espírito pode assumir várias aparências. Então, eu já vi, por exemplo, meu avô já vi várias vezes, meu avô, pai da minha mãe, desencarnado, e a última vez que eu o vi, ele estava muito mais jovem. Então, ele morreu em torno dos 70 e poucos anos, 74, 75 anos, e quando eu vi, a aparência dele era de alguém em torno aí de 45, 50 anos no máximo. Então, sempre muito elegante, o mesmo estilo de roupa que ele usava, mas a aparência dele muito mais ereta, né, mais jovem, tá? Assim como você tem espíritos que escolhem conseguindo, veja bem, gente, não é assim, eu escolho essa forma. Além de escolher, esse espírito tem que ser capaz, tem que ter conhecimento para moldar essas aparências. Não é uma mera questão de escolha, tá? Então, existem espíritos que se amoldam com uma aparência infantil, ou uma aparência adolescente, tá? Por quê? Dependendo da finalidade que isso tem para esse espírito e para o trabalho que esse espírito pode desenvolver. Então, tudo tem uma razão de ser, não é estética, entende? Para o lado de lá não se trata de estética. A estética do lado de lá é aquilo que a gente pensa, é a nossa energia que emana do nosso pensamento. Então, voltando para as deformidades, muitos espíritos conseguem se recuperar com muita rapidez da doença. E para isso, a doença que vai junto para o corpo astral. E para isso, gente, existem inúmeros locais de apoio, locais de tratamento, locais de recuperação destes
perispíritos, que são corpos astrais, mas são corpos. Então, quantas e quantas colônias. Eu não gosto, ó, eu amo André Luiz e toda a sua coleção. Eu já li assim, não li os 12, 13 livros, mas eu li pelo menos uns 7, 8, tá? E assim, eu gosto muito do André Luiz, do espírito, né? Que Chico Xavier psicografa. Porque ele é muito simples, objetivo, escreve de uma maneira bem didática. E ele narra muitos hospitais. Só que ele narra, gente, aí que é o ruim. Ele narra várias situações, não quer dizer que toda vez é aquilo. Mas vocês imaginam a quantidade de hospital que tem para amparar uma imensidão de espíritos com várias culturas, vários perfis, várias religiões, entende? Então, muitos desencarnam, são amparados, são recolhidos, tem milhares de equipes socorristas que fazem esse serviço, pegam aqueles espíritos. Gente, esses espíritos para o socorrista vir recolher e levar para o hospital são espíritos que são autorizados. Todo mundo cumpre ordem, ninguém faz as coisas da cabeça. Nem aqui, nem lá. Entende? Então, do lado de lá, esses socorristas recebem a ordem. Olha, vai buscar o fulano, que ele desencarnou, ele precisa vir para cá para se recuperar. E vão para centros de recuperação parecidos com hospitais, até na aparência. São construções brancas, a roupa clara ou branca. Então, aqui até o próprio espírito, Simas de Almeida, que é o nome fictício dele, ele narra essa mesma situação. Ele vai para uma edificação parecida com um hospital, clara, e ele está com vestes brancas. Para quê? Para se recuperar, para regenerar o seu espírito. E ele regenera a visão. Então, assim, eu morri com uma doença grave, né? Morreu de acidente, né? Então, o corpo vai e o corpo, sim, se regenera, tá? Então, muitas... mas tem alguns espíritos que ficam deformados? Tem, tem. E aí eu pergunto para vocês que já estão... sim, o nosso lar retrata bem isso. É que assim, o nosso lar, o povo tem mania de achar, de assistir e de achar que vai ser sempre daquele jeito. E aí eu não gosto. Aquilo é uma hipótese, aquilo é o caso do André Luiz. Ponto. Existe uma infinidade de não, entendeu? Não adianta a gente imaginar que é sempre daquele jeito. Então, esses espíritos se recuperam. Inclusive, às vezes, para o espírito é muito importante ter essa reconstituição, tá? Teve um caso de alguém próximo, tá? Que tinha uma amiga que perdeu o filho em um acidente de moto e esse rapaz se esfacelou inteiro. Ele perdeu os membros, mão, perna, pé, ele ficou literalmente esbugalhado, assim, espicaçado por causa do acidente de moto. E morreu muito novo, muito jovem, 20 e poucos anos. A mãe do rapaz, quando essa pessoa encontrou, que a pessoa é médium, encontrou a mãe do rapaz, que era sua amiga, e falou: fulano, né, que difícil, né, seu filho que morreu, tal, assim, foram lá conversando e de repente a médium teve aquela visão. Ela viu aquele rapaz numa cama, assim, de hospital, e ele fazia assim, ó, balançava desesperadamente os braços e as pernas. A médium que viu aquela imagem não estava entendendo nada. Falou, o que que esse rapaz está fazendo? Tá desesperado, coitado, tá atormentado, você não sabe o que está acontecendo. Aí ela perguntou assim, você tem uma foto do seu filho aí, posso ver? Aí ela mostrou, falou, é esse rapaz que eu tô vendo. Tô vendo ele com as mãos, com os braços assim, ó, tentando, como se estivesse tentando me mostrar. E a mãe chorou muito, ficou muito comovida, porque a preocupação da mãe era de que ele estivesse inteiro do outro lado. Então, aquele filho encontrou aquela médium, que encontrou aquela pessoa, a mãe, né, por uma casualidade, e conseguiu um canal ali, um rádio que na frequência, que conseguiu mostrar para ele falar para a mãe: não, eu estou inteiro, minha mãe. Não estou espicaçado, não estou esbagaçado aqui do outro lado. Isso para uma mãe faz diferença.
Então, muitos espíritos eles são levados para os hospitais para se recuperar. E, detalhe, tá? Até o Rubens Saraceni narra nesse livro a mesma situação que o André Luiz e tantos outros livros psicografados narram. Eles recebem um líquido parecido com uma sopa, uma água fluidificada, não é só água fluidificada, tá? Que é uma forma de alimento. Em alguns lugares, em algumas colônias, dependendo do tipo de espírito que vai ser resgatado, existem inclusive alimentos. Morri. Aí fala agora, morri. Morto come? Espírito come? Ai, meu Deus. Gente, come. Ai, mas gente, o espírito que desencarnou há pouco tempo, ele carrega uma necessidade energética de se alimentar. Porque a gente se alimenta com a mente também. Quem é uma gordinha sabe disso. Ai, gente, a gente come, que é uma beleza. Come com a ansiedade aqui da mente, né? Então, o que acontece? Esses espíritos, até se adaptarem ao mundo espiritual, recebem sim alimentos. Lembra que eu falei para vocês do duplo etéreo que você retira? Ele pode ser retirado da comida, das plantas, das frutas. Então, frutas e essências de ervas, de flores, de frutas podem ser colhidas e utilizadas para regenerar energeticamente esses corpos espirituais. Inclusive, num outro livro do Rubens Saraceni, chamado A Lenda do Sabre Dourado, ele se torna, em vida, ele era um coletor de ervas, um médico da época, mais ou menos no ano 900. E quando ele morre, ele também colhe, ele faz a mesma coisa. Ele colhe o néctar espiritual de plantas, de frutas, para fazer esse líquido, que é um líquido altamente energético, que ajuda a regenerar o perispírito. Vocês estão entendendo como isso é importante? Como é bonito? Então, regenera, sim, regenera. E o que permite, então, um espírito ficar deformado, mutilado, apodrecido? O que permite? Um espírito ficar em forma animalesca ou podre mesmo? Quantas aparências horrorosas. O que permite, gente? Vocês já sabem, né? É a culpa. É a culpa. A culpa permite que o espírito fique desse jeito e não saia dessa situação. É uma situação íntima dele. Eu mereço ficar assim, por quê? Porque eu me culpo de alguma coisa. Entende? Que a culpa é um treinamento, a gente tem que treinar desde já, gente. A não ter culpa, ter responsabilidade no que faz. Que a culpa literalmente corrói o corpo e a alma. Então, assim, muitos espíritos têm escolhas. Voltando só um pouquinho, lá no livro do Guardião da Meia-Noite, que a gente leu. Por que é que ele queria ficar na forma de caveira, de esqueleto? Vocês se recordam a frase que ele disse? Ele queria ficar daquela forma para se esconder, porque ele ainda carregava muita culpa do que ele tinha feito com a esposa. Lembra? A confusão que aconteceu, que ele achava que a esposa estava traindo ele. Então mas agora ele é um Exu poderoso. Eu falo, um Exu extremamente poderoso, integrante da Falange Meia-Noite, que ainda carrega sua culpa. Evolui, mas isso é íntimo. Olha o Cavaleiro da Estrela da Guia. Quem é esse espírito? Evoluidíssimo. Um poder fabuloso, mas ele ainda carrega a culpa. Vocês estão entendendo que a culpa não é muito evoluído, então não tem culpa. Gente, não, gente. Vou falar outra coisa para vocês também, viu? Não é para você desesperar, não, mas quanto mais alto, maior a queda. Esses espíritos que às vezes são muito assim, quando cai feio. Vocês vão ver, nós vamos chegar lá. Então, esses espíritos com essa culpa, muitas vezes, carregam e se permitem
Às vezes, no caso do Guardião da Meia-Noite, ele até acostumou e gostava daquela aparência. Não carregava mais aquela aparência por culpa, tá? A última, a última gira, eu não lembro que foi na gira. Teve uma das giras de esquerda, eu não lembro se foi na última, eu não lembro, mas eu ouvi essa frase do Exu do Lodo falando para o Exu Caveira assim, ó, nossa, ainda bem que eles não conseguem te ver. Falei, vixe, o negócio é feio. E é feio. Ah, mas será que é por culpa? Na verdade, gente, ele me deu uma explicação até mais simples. Se existe culpa, ele não me revelou as suas intimidades. E eu é que não vou ser besta de perguntar. Mas ele chegou e falou assim, falou para uma pessoa que ele sempre gostava, a pessoa frequentava o terreiro, faz tempo já que não vai, sempre gostou muito dessa pessoa. E ele falou assim, olha, ô menina aí, eu tô do teu lado e eu tô para te defender. E se quem tá para te defender tem essa aparência dessa caveira podre aqui, é para assustar qualquer um que se meter a besta com você. E ele falou isso para essa menina, para essa pessoa. Então, assim, você tem medo de mim? Não, não tenho, a menina falou. Então tá bom, porque quem me vê é para ter medo. Então ele usa a aparência, inclusive, para intimidar. Eu nunca vi, mas algumas pessoas relataram e ele descreveu que não é uma caveira, aquela caveira branquinha, bonitinha, sabe? Aquela que aparece nas estátuas, que parece todo. Não, ele é uma caveira podre, com carne apodrecida, sabe? Não é nada agradável. Então, essa aparência pode ter outras finalidades, tá? Mas se você pegar espíritos que não estão trabalhando desta forma na esquerda e que não necessitam dessa aparência chocante, tá? Esses espíritos, sim, podem, por culpa, manter, né, certas deformidades, certas deficiências. Senão, não. Não tem a Patrícia lá no Violetas da Janela? Que ela não conseguia mudar até o cabelo dela com o pensamento? Então, com o pensamento, o espírito aprende a moldar, a plasmar a forma que ele bem quer, ok? Então, não é uma regra geral. Ah, morreu doente, vai ficar doente do lado de lá. Ah, morreu mutilado, vai ficar mutilado do lado de lá. Não é bem assim. A maioria, inclusive, com socorro e com instrução, se recupera até num curto espaço de tempo, dependendo, claro, tá?